Gravação iniciada. Vamos começar. Daniele, que está apenas também ouvindo. Se tiver alguma dúvida, vai escrever. E vamos lá. Nós hoje vamos entrar no item 13 da introdução. Vejamos então o que nos diz Kardec. Se nós tivermos alguma dúvida ou quisermos comentar algo, basta que falemos. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade. Então, vejamos que ele estava falando sobre as dificuldades de reconhecer-se, se o espírito é quem ele diz ser. Cris. Oi. Fala. Cris. Oi, fala. Cris, onde está que eu me perdi? Item 13, meu amor, 13. Estamos começando o 13, tá bom? Obrigada. Então, olha só. Ele no 12, né, ele estava falando sobre as comunicações, sobre como é que nós vamos identificar a autoria, né, se o espírito diz ser quem é, como é que a gente vai saber. Então, a gente viu isso no item 12. Aqui no item 13, o que nós temos? As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, né? Assim como acontece conosco aqui, natural que também aconteça no mundo dos espíritos. É evidente que a mesma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, ou seja, sobre uma questão, um diz uma coisa e o outro diz outra coisa, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem, ora, a questão no caso, né? Ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto, ou seja, um brincalhão inconsequente. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Mas acrescentam, como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo? Diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que acabamos de assinalar, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, a abstração feita da qualidade dos espíritos. Ou seja, não vamos falar mais que um é um sábio e o outro é um ignorante, ok? Este é um ponto capital, cujo estudo trará a explicação. É por isso que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Todos nós temos dificuldades, a rotina já está voltando ao normal, né? Nós sabemos que temos depois os estudos ficam gravados em vídeo, isso também é uma certa, assim, um certo conforto que nos dá a gente saber que se não puder estar presencialmente, depois tem os vídeos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa estrada, no jeitinho humano, que não tem nada a ver com o jeitinho brasileiro, não é? Mas que dá para entender mais ou menos como é que é esse jeitinho humano, depois eu vejo, depois eu resolvo, né? E acaba sendo assim, se não for hoje é amanhã, mas se não for essa semana é a outra, e se não for nessa encarnação fica para a próxima, né? Então nós temos às vezes uma tendência de procrastinar, deixar para depois. Porque nós estamos aqui nessa matéria densa, impressionados, não é? Impactados pelos sentidos físicos. Então, tudo que nos chega pelos sentidos físicos, tendemos a dar conotação de prioridade.
E vamos lembrar do que Jesus diz a Marta. O que Jesus diz a Marta? Marta, Marta, andas agitada e preocupas-te com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, embora nós estejamos impregnados pelas questões da matéria que nos chegam pelos sentidos físicos, não podemos perder de vista que nós somos espíritos imortais. Isso é o que somos. Estamos temporariamente na matéria. Então, pede à nossa inteligência que demos uma importância prioritária a algo que já existia antes e vai continuar conosco, que somos exatamente nós como essência. Vamos dar atenção à matéria física mais densa, que é esse mundo aqui? Claro, vamos sim. Mas não vamos dar um caráter de importância definitiva, porque esse caráter de importância definitiva pode muitas vezes vir a nos deixar em xeque. Xeque como num jogo de xadrez, em que às vezes as situações da vida ficam difíceis. Quarentena, vírus, guerra, já teve guerra, não já? No mundo inteiro? E muitas pessoas impactadas por situações que consideram dentro do quadrado da materialidade, como, às vezes, como eu vou passar por isso, eu acho que eu não consigo, não é? Podem se colocar em xeque diante da sua própria continuidade, se comprometendo. Por quê? Porque nós invertemos as prioridades. Ora, estando nós sempre buscando a presença na nossa consciência de que nós estamos aqui, mas não somos aqui, tem de ânimo de Jesus. Eu venci o mundo. Mas ele venceu o mundo e saiu daqui como o quê? Como para o mundo físico, um derrotado. Um derrotado. Morreu de uma morte infame, crucificado. A crucificação é uma morte infame. Entre dois ladrões. Quem o olhava ali naquela situação via o quê? Um derrotado. Os seus discípulos e apóstolos, confusos, desorientados, achando o quê? Deu tudo errado. Talvez até se questionando até que ponto aquilo foi verdade. Ele disse tanta coisa, ele fez tanta coisa, e olha como ele vai embora. Mesmo ele tendo dito que seria assim. Olha, isso é uma coisa interessante, né? Ele disse. Mas nós estamos impactados pelo quê? Pelos sentidos físicos. Ele disse. Esclareceu o campo das minhas ideias. Mas o que eu estou vendo ali? Um homem crucificado numa morte infame entre dois ladrões. E nós continuamos nas mãos dos romanos e ainda por cima perseguidos porque estávamos atrás deste que está tendo a morte infame. Será que isso valeu a pena? Tem gente que chega a se perguntar se vale a pena ser bom. Porque apanha tanto sendo bom, tentando ser bom. Se você era, isso não compensa não, a gente leva na cabeça, quer saber? A gente tem que ser mesmo, ruim. Porque ninguém nos faz de palhaço, ninguém nos faz de não sei o quê, não sei, né? Porque a gente vai trocando o que estamos pelo que somos, ou melhor, o que somos pelo que estamos. Vamos comprando uma ilusão como verdade. E o que acontece com todo mundo que se ilude? Chega uma hora que se desilude. A ilusão é uma bolha. Chega uma hora que ela faz assim. E aí eu fico desiludido. Mas só se desilude quem se iludiu. Por isso que nós temos as revelações. O que quer dizer revelação? Revelar
é tirar o que estava velado, é tirar do oculto o que estava escondido. E o que estava escondido que é revelado pelas revelações? A verdade. A verdade como lei de Deus. Esta é a verdade absoluta, a lei de Deus. Ela é inquestionável, porque Deus é perfeito. Eu posso questionar as leis de Deus à vontade. Eu questiono porque na minha imperfeição eu tenho dificuldade de entender. É natural que seja assim, não é? Os filhos questionam os pais e muitas vezes não entendem. Pai, por que você não fica comigo? Por que você tem que sair todo dia? E o pai vai dizer, meu filho, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. O filho não está entendendo o que é isso, porque não falta nada. Por que ele tem que ganhar esse dinheiro se a geladeira tem sempre coisas? Aparecem coisas magicamente na geladeira, não é? Então, tudo está ali no pensamento infantil, que é o pensamento mágico. E nós mantemos na nossa ilusão, às vezes, um pensamento mágico, né? Que as coisas estão para estar bem. E aí, de novo, mas espera aí, eu sou um espírito imortal. Legal, isso aí eu entendi. Vamos para a parte difícil? Qual é a parte difícil da gente ser um espírito imortal? Né? Eu estou na fase de imperfeição. Ih, mundo de provas e expiações. Tira isso do meu caminho. Me manda para um mundo feliz, por favor. Eu quero um mundo feliz. Se enganaram. Me mandaram para a Terra. Mas eu não sou da Terra, não. Eu quero um mundo feliz. Esse mundo é muito difícil. Estarmos num mundo de provas e expiações é estarmos diariamente enfrentando provas e expiações. E precisamos manter em nós essa visão melhor possível. Claro que não vamos ter a visão da verdade, da realidade, como Jesus a tem. Mas vamos buscar ter o melhor possível dentro do que já conseguimos. Porque isso nos será o quê? Fonte de segurança no meio da tempestade. E quais são as tempestades que enfrentamos? Nossas provas, nossas expiações. Nos chegam como tempestades. E eu preciso ter, como um carro tem, cinto de segurança, um carro tem airbag. Então, são recursos de segurança para que a minha viagem seja a melhor possível. O cinto de segurança, está aqui uma comissária de bordo que não há de nos deixar mentir. Um cinto de segurança, a máscara de oxigênio, não é isso? Mesmo o salva-vidas, ele não vai eximir o voo de passar por turbulências, não é mesmo, então? Não, está lá, eu tenho tudo, mas o avião vai sacudir, né? Eu ainda tenho o saquinho, caso eu vomite, ainda posso ter o saquinho ali para vomitar. Então eu tenho os recursos, mas esses recursos não me eximem de todas as dificuldades que eu vou passar, mas me ajudam a passá-las com mais segurança. Então, diante dos recursos que eu tenho, eu sei que eu tenho como lidar melhor caso mesmo haja uma pane, né? Caso o avião venha a pousar no oceano. Hein, Cris? E Oi, você está usando essa analogia, ainda tem a questão do primeiro temos que cuidar de nós para poder socorrer o outro. Né? Então, nós temos que estar preparados para poder ajudar o próximo, ajudar o outro, né? Mas primeiro temos que olhar para nós. Dentro da máxima, amar o próximo como a si mesmo. O próximo a si mesmo. Não é? Então, você já se amou, agora vai lá e ama o próximo. Já se cuidou, vai lá, cuida do próximo. Não é isso? Então, nós estamos aqui, não é? Dentro começando essa nossa jornada
no primeiro livro da codificação espírita, que é a terceira revelação das leis de Deus. Quando é verdade, mal assimilamos a primeira e a segunda. Mas não vamos esperar, eu costumo brincar que você não adianta você querer primeiro comprar a casa e depois pensar em casar, né? Então, primeiro quitar a casa que você comprou para depois pensar em ter filhos. Ou seja, você não casa, você não tem filhos. Porque se você vai esperar finalizar, às vezes, um passo que exige 30 anos, às vezes, né? Porque às vezes eu não posso comprar à vista. Então, eu não, como que eu vou fazer isso? Então, você, mãe aos 50, né? Então, as coisas vão ser necessárias que se trabalhem concomitantemente. Eu vou tendo filho, mas eu vou pagando a casa, né? A gente vai fazendo. Eu ainda não assimilei de todos os 10 mandamentos, mas eu já recebi o evangelho, que eu também ainda não assimilei de todo, mas eu também já recebi o espiritismo. E o que vai acontecendo? Uma coisa vai me estimulando a trabalhar a outra. Assim como os filhos vão ser um estímulo para que eu trabalhe e pague a casa. Não que eu não vou fazer isso se eu não tiver filhos, ok? Não que as pessoas não possam trabalhar o reino de Deus em si mesmas se não tiverem a doutrina espírita, certo? Então, para nós é importante porque nós nos sentimos mais contemplados no nosso entendimento e assim mais fortalecidos na nossa fé com a doutrina espírita. Ok, ótimo. E é por isso mesmo que ela nos chegou, para nos ajudar, porque nós somos aqueles que talvez necessitem de mais recursos intelectuais para cederem à fé. Nós temos isso até mesmo na categoria dos espíritos. Os espíritos bons nós temos os sábios, os de sabedoria e os benévolos, não é? Temos esses lá. Então, às vezes, nós temos, mesmo estando buscando adiantamento, não temos o mesmo tipo de viés. E aí também a gente vai entender por que espíritos de uma mesma categoria vão falar coisas aparentemente diferentes. Voltando aqui ao tema do nosso estudo de hoje. Tudo bem, gente? Ok? Vejamos então, voltando a Kardec. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Foi exatamente nessa continuidade e perseverança que nós paramos, porque nós temos que estar muito atentos a isso. Porque como ainda não somos espíritos maduros, se não estivermos vigilantes em oração, pode ser que na distração a gente se afaste, tá? E aí nós temos aquela fala que diz, não é, que se não for pelo amor, vai ser pela dor, que antes seja pelo amor. Porque quando nos afastamos, assim como nos afastamos do cuidado com o corpo físico, vai ter uma hora lá que ele vai dar um problema e vai doer, porque eu não estou tratando ou da higiene, ou de alguma parte do seu bom cuidado que precisa ter, e a dor vai me fazer voltar a buscar o seu equilíbrio. Então é bom que a gente não espere a dor, né? Que a gente faça por amor. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre. Não é um médico medíocre, às vezes a gente tem ideia de que é ruim. Não é não. Medíocre é um médico comum, certo? Um médico comum, medíocre. E 3 partes da vida para formar-se um sábio. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. E é bem interessante. Às vezes chega alguém, um grupo de estudos espírita, né? E quer aprender a doutrina espírita em uma pegada. Mas não vai pegar em nada. E provavelmente vai sair desapontado, não é?
Por quê? Porque vai ter a ideia do quanto vai ter que investir de esforço e tempo para entender alguma coisa. E isso quando a pessoa é imediatista, as pessoas imaturas, e quem não é, né? Atira a primeira pedra. As pessoas imediatistas, na sua imaturidade, já ficam agastadas. Assim, é quase tipo me convença. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa cilada, porque a gente não tem que convencer nada a ninguém e nem tem que forçar, vamos dizer assim, não, mas fica mais uma semana, fica se quiser, né? Porque está todo mundo ali durante todas as semanas e ninguém é expulso de nada. A pessoa é que se faz ficar, ou a pessoa é que se auto-expulsa. Que ninguém, portanto, se iluda. Olha ele usando o verbo iludir aqui. O estudo do Espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? Não, não é de se admirar, não é? Nem sempre, aliás, a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição dada a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma? Então vejamos que nós podemos chamar os bons espíritos de amigos espirituais e o evangélico pode chamar de anjo. Quem está certo, quem está errado? Está todo mundo certo, né? Porque nós sabemos que é a mesma coisa, né? Ele chama de anjo e nós chamamos de amigos espirituais. Tudo bem. Ele vai dizer que nós estamos fazendo parte com o demônio. E a gente vai entender que ele está querendo dizer que nós estamos influenciados por maus espíritos. Tudo bem também. Ele está no direito dele de pensar o que quiser, porque isso se chama livre-arbítrio. Né? E a quem mais for dado em termos de informação, a mais será cobrado. Quem tem mais condição de entender o outro? Mais temos condições de entender o companheiro do que talvez o companheiro nos entender. Talvez ele ache tudo bem também. Ótimo. Né? Mas se não for assim, a gente entende. Às vezes isso vai acontecer dentro do nosso próprio lar. E nós não vamos entrar em discussões tentando explicar o que às vezes simplesmente a gente tem que respeitar. A pessoa está lá e pronto. E ela não gosta de ser incomodada nas suas ideias. Certo. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. Acrescentemos ainda, faz lembrar aqui que toda hora sai um acordo, né? Um acordo de gramática, um acordo ortográfico. Aí tem o antigo, o novo do mesmo país, mas tem o de um país e tem o do outro país, né? Por exemplo, aqui se fala português, aí se fala português, mas às vezes parece que português não se fala. E eles aqui dizem que a gente não fala português, a gente fala brasileiro. O que é profundamente irritante, mas não vamos discutir por causa disso, não é? Como assim? É um novo idioma brasileiro? Desconhecia, né? Mas fazer o quê? Ok. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Isso é interessante. Seria pueril, portanto, infantil, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras, semântica. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem. Tudo bem.
Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Alma, lembram? Alma foi o tema que ele desenvolveu lá no item 2, né? Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, no caso, a alma. Outro chamá-la de centelha anímica. Um terceiro afirmar que ela é interna. Um quarto que é externa, etc. E todos terão razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas e, todavia, não ser assim. É porque muitas vezes às vezes a gente fala uma coisa que a gente acha que está clara, tipo, é óbvio, o outro vai entender o que eu estou falando, mas às vezes o outro não entende do meu ponto de vista. Às vezes a gente acha que o nosso ponto de vista é o natural e que todo mundo tem o nosso ponto de vista, porque afinal é o que a gente vê, é como o daltônico, né? Se ele não for explicado a ele que não são aquelas as cores que todo mundo vê, né? Ele vai achar que todo mundo vê a cor que ele vê, não é? Então, é por aí. Então, às vezes a gente pode pensar que a pessoa é materialista, mas não é, que a gente não está entendendo o ponto de vista dela, da onde está saindo a observação que ela está fazendo. E às vezes é mesmo uma questão de semântica. Né? Às vezes a gente tem aquela pessoa que a gente tenta falar, eu conheci uma pessoa assim, você praticamente repete o que ela diz. E ela diz assim, não é nada disso. Peraí, estou concordando com você, estou praticamente dizendo o que você disse. Não é nada disso. Dá-se o mesmo com a palavra Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. Mas, em última análise, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, gostei disso. Eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o superior. A classificação é, pois, arbitrária, ou seja, depende de quem a dá, certo? Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linné, de Jussieu ou de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos àquilo que é realmente sério e não raro. A reflexão nos fará descobrir naquilo que parecia ser o maior disparate uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Então, isso é interessante, na medida em que a gente aprofunda, a gente vai ampliando o nosso entendimento das coisas. E o que antes parecia que realmente não combinava com a nossa forma de pensar, a gente vai dizer assim, agora eu entendi, não é que Kardec não está superado, não é que ele não está ultrapassado, não é que o menino sabe, né? Aí a gente vai concordar com o codificador. Ele vai dizer, tudo bem. Ok. Item 13, finalizado. Questões, comentários. Olha, atenção, hein? Eu vou espirrar.
Aí deixa até que espirro foi embora. A gente está ficando castrado, nem espirrar a gente pode mais. Acabou, foi embora, fugiu. Alguma questão, algum comentário, gente? Item 13? Não? Então, item 14. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos incrédulos a propósito das faltas ortográficas, quer dizer, de escrita, né, cometidas por certos espíritos, se ela não desse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável, mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Se fosse, né, começa a escrever com a velha ortografia, será que vale? Farmácia com PH? Deveria ter estudado a reforma ortográfica antes de trazer a psicografia. Bom, poderíamos opor-lhes inúmeros pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio na terra, o que em nada lhes diminui o mérito. Entretanto, há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma é nada. Olha que vale a pena até dar uma grafada de amarelo-limão nisto aqui. Para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma é nada. A forma é nada ou a forma nada é. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Quem seria o intermediário? A palavra falada, certo? Devem, pois, esses espíritos superiores sentir-se pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servirem de formas longas e embaraçosas da linguagem humana. Linguagem humana é linguagem dos encarnados, ok? Sobretudo em razão da insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para deixar assim. Então, o que vale, para eles é difícil se servirem de formas longas e embaraçosas, sobretudo em razão da insuficiência e imperfeição dessa linguagem. Imaginemos que eles já querem passar uma ideia, aí cavuca daqui, cavuca de lá, não é bem isso, não é bem isso, aí, mas essa palavra eles já vão achar que vai ser outra coisa. E a ideia é como aquela figura, sabe como a figura fala mais que 1000 palavras? Essa é a ideia. E às vezes, quando você traz para a palavra, você às vezes empobrece uma ideia. Sobretudo a razão da insuficiência e imperfeição dessa linguagem para imprimirem todas as ideias. Então vejamos que ideia é diferente de pensamento, né? O pensamento já é uma roupagem para a ideia. Tá? A ideia ela surge no campo mental. O pensamento ele já vai se carregar de uma energia que vai fazer com que essa ideia faça o quê? Vá na direção do receptor. Então, o pensamento ele já vai entrar dentro da dinâmica da comunicação. Emissor, receptor. O emissor tem uma ideia. O pensamento leva a ideia ao seu receptor, que vai receber essa ideia no pensamento. Né? Então, já há isso. Tudo bem, gente? Se não tiver, por favor, podem falar. É
o que eles próprios dizem. Por isso é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem para atenuarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se tivéssemos que nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões em fraseados e mais pobre em fraseados do que a nossa. Do que a nossa o quê? Seria do que o nosso, não do que o nosso idioma, porque ele está falando do idioma aqui, não é? O que vocês acham? O mesmo se daria conosco se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões. Como é que está aí na sua... Não seria a linguagem? Mas ele não está usando a palavra linguagem nessa frase. Tá? Eu acho que é do que o nosso. Oi, Renata. Eu acho que é do que o nosso. Eu também acho que ele está falando do idioma, não é isso? Porque ele não está falando a palavra linguagem aqui, olha. Ele fala da forma que a usamos. Oi? Cristina, ele fala da forma que a usamos. Sim, a usamos. A quem? O quê? Que usamos. Ele fala da forma que usamos. A o quê? O nosso idioma. Sim, nosso idioma. A forma, aquela que usamos. Ele fala sobre nessa expressão do que aquela que usamos. Aquela o quê? É esse que está aqui no meu, né? Que é... Não, eu sei. Estou perguntando sobre que feminino ele está se referindo, porque a... O meu não está com O. O seu está como? Não, o meu só tem. O meu está... Posso ler como é que está aqui? Não, o nosso não está com O também, não. Oi, Cristina. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. Cristina, eu acho que é linguagem. Certo, não, o dela está certo. Eu acho que ele se refere à linguagem. Mas ele não pode se referir a uma palavra que não está escrita. Tá antes, ó. Antes ele fala de linguagem. Mas não nessa frase. Sim, mas não na frase. Com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem. Então, aí ele vai floreando, depois ele volta a falar da linguagem. Mas espera aí. Pelo menos foi isso que eu entendi. A palavra linguagem está 2 frases antes. Não é nem na frase antes. O meu não está com A, está com O. Então. Deixa eu falar só, Cristina, que ele fala, seria o mesmo conosco se que tivesse que nos exprimir numa língua mais extensa, é tão pequenininho, em suas palavras, em suas expressões, e mais pobre nessas expressões, aquela que usamos, as expressões. A sua tá língua, em vez de idioma? Aqui, porque o meu está pequeno, eu estou com outro óculos aqui também. Seria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir numa língua mais extensa, em suas palavras, em suas expressões, e mais pobres nessas expressões do que aquela que usamos. Muito bem, então, língua. Isso língua é feminino. Então, ele deve ter traduzido de língua para idioma, mas não acompanhou quando chegou no final da frase. O nosso tradutor. Né? Mas deve dar uma explicação melhor, né? Ele trocou aqui... Bom, o artigo, ele trocou o artigo. Tudo bem, mas eu vou botar aqui o O. Ou bota o O, ou em vez de idioma, bota a língua. O meu livro é igual de Thelma, é o idioma, né? Está se referindo ao idioma. Então, se é o idioma, ao final da frase fica mais pobre em fraseados do que o nosso. O nosso idioma. Olá, Ana. Oi. Estou escondidinha. Eu estou escondidinha aqui, mas estou vendo tudo. Estou vendo você no cantinho aí. Muito bem. Então, olha, ok, resolvido isto, é a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena. Pena é aquilo que antes da caneta era pena, né? Porque a pena você ainda parava
tinha que mergulhar a pena na tinta, depois de escrever, tinha que pegar o mata-borrão e passar para tirar o excesso de tinta do papel. Ninguém merece. Não é isso? Ninguém merece. Mas era como era. Hoje em dia é charmoso, né, gente? Hoje em dia é charmoso, mas é que naquela tempo não tinha outra coisa. Então é a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao seu pensamento. É compreensível, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensino importante. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não se conclua daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia por ele ditadas desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e a isso a despeito da ignorância do médium. Ou seja, o médium pode não entender nada de poesia e lá está aqueles versos métricos, não é? Com não sei quantas sílabas e aquelas maravilhosas rimas. Muito bem, item 14. Parece bobagem, mas como nós estamos fazendo uma alteração na alteração do tradutor em cima do texto original, é bom que a gente faça de total e absoluto comum acordo. Cris. Veio a calhar, né? Porque nessa parte ele trata das faltas ortográficas. As faltas ortográficas. Ele teve uma falhazinha ortográfica e a gente se apegou a ela. Exatamente. Só que, de novo, como nós somos vários, né? É importante que caminhemos juntos. Juntos no entendimento. Exatamente. E que não haja dúvidas sobre o que foi falado nessa alteração. Porque é claro que a gente vê uma alteração de um texto de Kardec que seja um A para um O. Né? E a gente tem que fazer com todo a vênia, toda a vênia. Estou muito advogada hoje. Item 14. Fechou? Fechou, ok? Muito bem. O item 15, ele é maior do que o 14. É o dobro do 14. Eu achava melhor a gente não entrar nele. O que vocês acham? Ou entramos? Temos 5 minutos. Entramos? Por mim, pode entrar. 2 não. Sim. Um sim. Cecília, Daniele, Ana, Sayonara. Por mim, sim. Por mim também. A votação leva 5 minutos. Porque acabou o tempo, Não. tudo resolvido. Ô, Cris. Fala. Cris. Fala, Renata. Em vez de entrar no 15, dá uma explicadinha de novo, ideia e pensamento. Eu fiquei meio perdidinha ali na ideia e no pensamento. Então vamos ao Cebolinha. Ou a Mônica, ou o Cascão, ou qualquer revista em quadrinhos. Banda desenhada. O personagem tem uma ideia. Como é a ideia que ele tem? Não é escrita. A ideia geralmente é um desenhozinho, né? Ele batendo a Mônica com o coelho, ele tirando o coelho da Mônica, ele tendo uma ideia. A lâmpada. A lâmpada, né? A ideia, ela é uma imagem. Vamos pensar, sabe como? Vocês lembram daquele sonho, num dos livros de André Luiz, que a menina sonha com a avó, conversa com a avó. A avó conversa com ela sobre
sobre uma traição, mas que a traição ia ser, não ia chegar a nada, que iria tudo ficar bem. E aí ela acorda, isso não é bem isso, mas eu estou tentando encaixar os símbolos na história que eu não lembro direito. Mas quando ela acorda, ela lembra da avó, ela lembra que ela conversa com a avó, mas o que ela lembra da conversa? Ela lembra de uma cobra que vira uma cobra de vidro e se parte. Isso é assim que é a comunicação, entendeu? Você tem a ilustração e você entende tudo, você entende. Aquela ideia, ela traduz. Na verdade, ela é, como eu vou dizer assim, ela é a mensagem, a expressão do seu espírito. A ideia é a expressão do seu espírito. Mas ela precisa de uma roupa. O pensamento é energia, tá? Você tem uma ideia. A ideia nasce de você. Mas ela tem que sair de você e ir para algum lugar. Ela precisa de energia para isso. Pensamento é energia. Certo? O pensamento, ele vai levar a ideia. Vai levá-la e também vai dar a ela uma consistência de entendimento por parte do receptor, vai vesti-la. Porque nós estamos muito apegados, nós mais materializados. O que nos representa aqui, Renatinha? Nós nos comunicamos, nós falamos uns com os outros. A nossa comunicação é uma comunicação materializada, na voz, né? Vamos pensar em outro livro de André Luiz, sobre um evangelho no lar que é feito numa casa, não sei se é Missionários da Luz, eu sei que era uma casa onde vivia uma família espírita que fazia o evangelho no lar. Inclusive, essa casa, ela tinha um anexo, que a família, um filho, queria alugar o anexo. Só que a mãe sabia que aquele anexo era usado pelos espíritos como pronto-socorro espiritual. Vocês estão lembrados dessa história? E aí, a Georgina está dizendo que sim, que está lembrando. E aí, a mãe não queria alugar, porque era um hospital que a espiritualidade usava. Isso é só para falar do contexto desse evangelho no lar que era realizado ali. Então, vem um amigo espiritual e fala através da via intuitiva, através dela. Por quê? Ele diz. Porque era preciso, ele não seria escutado pelos espíritos desencarnados. Era preciso que o verbo materializado de Isabel, lembro até do nome dela, tem um projeto imagem com isso. O verbo materializado de Isabel é que seria ouvido. Então, quando nós somos até mesmo desencarnados, mais ligados aqui à materialidade, não tem essa de se corresponder ainda pelo pensamento, de se comunicar pelo pensamento, não. Tá? Não vamos esquecer que existem espíritos que se protegem da chuva debaixo das marquises. Fogem de cachorro. Não vamos exigir que esses companheiros se comuniquem pelo pensamento. Tá certo? Então, a gente vai vendo que também a gente vai desmaterializando a forma de se comunicar. Tá? Quando nós estamos encarnados, fica muito difícil a gente imaginar uma forma não materializada de comunicação, porque a nossa forma é plenamente materializada. A não ser naqueles casos que a gente está parado, um olha para o outro e fala assim, estava pensando em sair para comer uma pizza. Gente, eu estava pensando aqui a mesma coisa. E quando a gente não fala junto. Por quê? Porque um já tinha visto aqui, um já tinha feito aquele balãozinho com um pedaço de pizza estampado, o outro olhou, viu a pizza sem se perceber que viu e já deu vontade. Tipo assim, tô dentro. Bom? É assim a coisa, tá? Mas é natural que a gente tenha ainda essa dificuldade
de imaginar como é que a coisa se dá. Às vezes, quando as comunicações são pelo pensamento, lá, e a gente não lembra, tá? A gente imagina que a gente está falando. A gente imagina que vamos estar falando assim. Olha, Renata, sabe aquele dia, e assim, assim, assado. Mas só que é tudo tão rápido, que assim, como que eu consegui botar tudo aquilo que eu tinha para falar? E eu só pensei em falar aquilo tudo e a Renata já está me respondendo. Não é interessante, Renata? Como é que eu posso ter transmitido toda a minha ideia num pensamento padrão, quando só de pensar você já entendeu tudo? Será que eu pensei em todas as palavras que traduzem essa minha ideia? Você é muito rápida de ler pensamento? Que eu mal cheguei ao final e você já entendeu tudo? Não é interessante? Aham. Tudo bem? Muito bom. Tudo bem, excelente. Mais informações a este respeito, ou em Desdobramento do Sono, a gente se reúne para fazer experimentos a respeito, ou quando desencarnarmos, para a gente poder se aprofundar nessa questão, né? Aqui na carne fica meio difícil, mas lá vai ser mais fácil. Tá bom? Você hoje está conseguindo ouvir bem, Renata? Tá. Bom, eu vou dar uma parradinha aqui na gravação.